Sigamos, Lucas capítulo de número 1. E as tretas não acabam, né, minha gente? Temos que vigiar, tá bom? Temos que vigiar muito, ok? Versículo de número 46 até o versículo de número 56. 46 até o 56. Hoje nós vamos falar sobre o cântico de Maria. Diz assim a palavra de Deus: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Versículo 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Somente até o 56. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, nós oramos. Ó Deus, após falar sobre essas tretas que estão acontecendo no nosso país, nós queremos te pedir agora graça para pregar a tua palavra. Essa, Pai, tem sido a nossa função enquanto teus profetas. E agora, meu Pai, eu quero te pedir, revista-me do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, ó Deus, da tua longanimidade, e faça com que ao falar a tua palavra aqui hoje, vidas possam ser impactadas pelo poder da tua mensagem. Que nesta noite, Senhor, mais uma vez o teu nome seja glorificado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Glória a Deus. Cântico de Maria. Meus irmãos, esse é um texto que fala de Deus e das maravilhas que Ele realizou em Maria, no mundo e no povo de Deus e através do povo de Deus. Do seu povo, do povo que evidentemente por Maria é mencionado aqui no Antigo Testamento. Portanto, uma visão ampla de quem tem relacionamento com Deus é retratado aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Alguns, inclusive, vão dizer que esse texto é uma síntese da espiritualidade cristã, porque trata de temas caros à nossa tradição. Por exemplo, esse texto aqui fala sobre humildade, esse texto fala sobre onipotência, esse texto fala sobre profetismo, esse texto fala sobre a presciência de Deus, a atuação de Deus na história humana, né? A presença de Deus entre os homens. Então são temas importantes para nós. Mas esse texto também evoca uma linguagem do Antigo Testamento, em especial em relação ao cântico de Ana, pronunciado por ocasião do nascimento do seu filho, que se chamava Samuel. Eu não sei se você lembra de Ana, né? Quantos lembram aqui de Ana do Antigo Testamento? Todos vocês, os crentes, lembram dessa história tão interessante, em que Ana, ela foi até o templo buscar a Deus por um problema que ela estava envolvida, né? Uma situação muito difícil da sua história de vida, e a Bíblia mostra que Ana estava orando, o sacerdote chegou próximo dela, pensou que ela estava bêbada, porque a sua oração era apenas o balbuciar de palavras não inteligíveis, e de repente ele pergunta para ela se ela está bêbada, se ela está embriagada naquela ocasião. Ela diz: não, meu senhor, é porque a minha alma está sofrida, a minha alma está angustiada. E aí ela tem a promessa de que daqui a algum tempo ela terá um filho,
e logo que acontece, o que vai, o que está para acontecer esse episódio, ela promove também um cântico. E é um cântico maravilhosíssimo, né? É um cântico de gratidão a Deus, de uma mulher que estava sofrendo, de uma mulher que estava experimentando um tempo de esterilidade pessoal, né? E naquela época, muito diferentemente de agora, né? Não ter filhos era algo que gerava um grave problema para as famílias, porque existia para o povo judeu uma teoria, uma crença, né? Um dito popular, não algo bíblico, mas um dito popular, de que quando uma família não procriava, era porque ela estava sob a maldição de Deus. Isso incomodava Ana, incomodava a sua família, incomodava toda a sua história de vida. E nós estamos verificando aqui que Ana tem a promessa dada por Deus, de que ela teria um filho, e ela faz um voto a Deus, né? De maneira que constrange até as pessoas que mais adiante vão ler esse texto, vão participar desta liturgia, vão ter essa liturgia imersa na sua forma de adoração. Então Deus é glorificado naquele momento, porque Ele escolheu uma mulher que estava sendo humilhada durante a sua história para dar uma criança no seu ventre. Mas o texto que nós acabamos de ler aqui, ele revela exatamente um pouco daquilo que Ana experimentou no Antigo Testamento. Revela uma alma que engrandece a Deus e um espírito que se alegra em Deus, o seu Salvador. A sua prima, o texto diz que a criança, ela fica cheia do Espírito no seu ventre, e elas ficam felizes por aquela ocasião, porque é uma comprovação de que Isabel, que era estéril, que agora estava grávida de João, que vai ser conhecido como João Batista, e Maria, uma jovem que também estava grávida de maneira milagrosa. Veja, Isabel de maneira milagrosa, porque era já com a idade avançada e era estéril, né, por natureza. E Maria, porque era jovem e ainda não era casada, mas o que ela tem no seu ventre é por obra e graça do Espírito Santo. Então aquele encontro causa um êxtase, uma catarse ali naquele momento em que eles experimentam a graça de Deus. Logo, por experimentarem a graça de Deus, Maria começa a cultuar, Maria começa a adorar a Deus. Então ela engrandece a Deus. O versículo de número 46 vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. Ela não se segura, ela não fica inibida, ela não tem nenhum problema em revelar as suas emoções para Deus. E no versículo 47 ela diz: e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O que nós estamos vendo aqui são as emoções de Maria dando lugar a expressões de uma consciência contida até agora. Até aquele momento, Maria estava contida na sua adoração. Nós não vemos nenhuma manifestação, nenhuma revelação de Maria, de gratidão, de gratidão e de êxtase até esse momento. Até esse momento Maria estava contida, mas quando ela visita a sua parente Isabel, lá ela começa a adorar a Deus. Ou seja, após a visita de Isabel, ela afrouxou as cercas que impediam de se manifestar para Deus. Sabe, meus irmãos, muitas vezes eu e você temos essa dificuldade de manifestar para Deus todas as nossas emoções. Somos contidos demais, somos pragmáticos demais, né? Solenes demais, e aí nós contemos emoções que deveriam ser colocadas diante do Senhor. Num momento como esse aqui, por exemplo, de adoração que nós estamos fazendo nesta noite, irmãos, se há algo que eu e você precisamos fazer nesta ocasião,
é abrir o coração totalmente a Deus. E por que ela faz isso? Ela começou a revelar o seu amor e gratidão ao Senhor em palavras. Seu coração se derreteu diante da cena que ela está envolvida. Quando ela encontra a sua parente, quando ela encontra a Isabel, ela tem uma alegria indizível, ela tem uma alegria maravilhosa, ela começa a adorar a Deus, porque ela encontrou alguém que também era fruto do milagre do Senhor. Ela encontrou alguém que também era fruto da manifestação da misericórdia de Deus. Ela de fato tirou de si todas as cercas que impediam que ela adorasse ao Senhor. Tem gente que vem a um culto como esse e por causa de barreiras e muros criados nas suas emoções, tem dificuldade de externar adoração a Deus, como também tem dificuldade de externar alguma coisa para o seu esposo, algum sentimento bom ou ruim, algum sentimento bom ou ruim também para a sua esposa. Tem gente que tem essas dificuldades. Olha, aproveite um culto como esse para começar a treinar, a revelar as suas boas emoções para Deus. Aproveite esse momento para começar a colocar para fora tudo aquilo que fica guardado demasiadamente dentro de você. Se livre, porque tem muita coisa boa que pode estar residindo em você, mas tem muita coisa ruim que também pode estar morando, pode estar presente no seu interior. O que a gente tem que fazer? Colocar para fora, e é exatamente o que Maria faz. Tomás de Aquino é um teólogo antigo da tradição cristã, e ele já dizia na antiguidade o seguinte: uma pessoa que ama deve, portanto, afrouxar a cerca que o mantinha dentro dos seus próprios limites, ao contrário do que ocorre no estado de dureza de seu coração. Um coração duro tem cercas, um coração duro tem muros, tem dificuldade de se expressar, não somente para Deus, mas também para o outro. Então, por favor, examine o seu coração. Pode ser que você tenha dificuldade de se expressar porque ele endureceu por causa de algum episódio que sucedeu na sua história de vida, por causa de uma criação, por causa de relacionamentos frustrados. Não, você deve amolecer o seu coração, porque quem ama tem coração mole, irmãos. Quem ama tem coração mole. Ora, quem aqui foi invadido pelo amor de Deus, glorifica o nome do Senhor nesta noite? Amém? Ora, se Deus invadiu o nosso interior com o seu amor, por que sermos pessoas sisudas? Por que sermos pessoas fechadas? É claro que você não vai sair por aí incomodando todo mundo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque tem gente que entende tudo errado, né? Não é isso que eu estou falando. É que a gente precisa treinar as nossas emoções para o melhor dessa vida, porque nós quer cerrar os punhos, né, e chamar para a briga. Para com isso, crente. Seja controlado, né? Tenha domínio próprio, tenha os frutos do Espírito, tenha o amor de Jesus. E é isso que nós precisamos ter. E é exatamente o que Tomás de Aquino está dizendo aqui. Nós precisamos, em alguma maneira, revelar o nosso amor, porque quem ama deve afrouxar a cerca que o mantinha isolado das relações, não só a relação com o outro, mas também a nossa relação com Deus. Faça isso na hora da sua adoração, aproveite, você vai verificar como é maravilhoso colocar todas as suas emoções diante de Deus. Você não está colocando as suas emoções do lado de quem está, da pessoa que está ao seu lado, de quem está adorando a Deus ao seu lado, não se importe com ela, não se importe com ele. É o tempo de adoração, uma adoração particular, sua com o Senhor. Faça isso, faça com alegria. Portanto, o culto deve ser feito por um coração derretido diante de um Deus que tem feito maravilhas na nossa vida, na vida do seu povo e também neste mundo. Nosso coração precisa estar derretido diante do Senhor. Sabe, irmãos, quando você estiver aqui, né, não venha com todas aquelas mazelas que o mundo tem colocado diante de você, não.
fique nu diante do Senhor, de maneira figurada, né? Fique nu diante do Senhor, desnuda a sua alma e revele para Ele o quanto você precisa dele, o quanto você o ama. Talvez você o ame pouquinho, então diga para Ele: Senhor, eu tenho amado o Senhor pouquinho mesmo, eu já até o amei mais, mas de um tempo para cá a minha vida tem ficado meio fria, gelada, eu tenho abandonado muita coisa, eu não tenho valorizado a Tua presença, eu não tenho valorizado a minha relação contigo. Então, Senhor, me perdoa. Coloque todas essas emoções para fora, não guarda, isso é lixo, meu irmão. Isso não pode ser guardado por você, isso tem que ser colocado diante do Senhor. Estamos aqui nesta noite para adorar aquele que vive para todo sempre. O culto deve ter um profundo significado para a nossa trajetória de fé. Tem pessoas que não valorizam o culto. Vir ao culto para muitas pessoas tem se tornado algo banal, inútil, até adereço de espiritualidade. Não! O culto é algo que Deus planejou para a igreja. A igreja é esse sacerdócio real, por isso que nós somos chamados assim, um reino de sacerdotes. Ora, se Deus nos chama um reino de sacerdotes, significa dizer que a nossa vida é envolvida com o culto pessoal, mas também com o culto público. O culto público, a adoração a Deus, estar junto na coletividade, adorando aquele que vive para todo sempre. Mas o texto continua, ela diz assim no versículo de número 48, porque Ele atentou para a minha humildade, ou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. O cântico de Maria revela mais uma coisa que nós precisamos valorizar. Maria não se contém e começa a reconhecer a sua própria estrutura. Ela não se contém diante da graça de Deus sobre ela, diante daquele momento em que a presença de Deus se tornou real na vida dela e na vida da sua familiar Isabel. Esse é um momento único, precioso, maravilhoso na vida desta mulher. Então, diante da onipotência e da misericórdia de Deus, Maria reconheceu a sua pequenez. Assim como Ana reconheceu sua humilhação e limitação de mulher estéril, por isso ela adorou a Deus, por isso ela elaborou um cântico. Aqui Maria, a serva do Senhor, também tem a consciência de quem ela é. Ela diz: quem sou eu? Eu sou esta pessoa de classe social baixa, não tenho família de pedigree, é tudo diferente, a minha história é sofrida. Entretanto, Deus resolveu me escolher. Ela entendeu que o olhar gratuito de Deus sobre essa jovem humilde de Nazaré converteu-se em uma mãe do Messias. Ela entende: olha o que Deus fez comigo, olha o que o Senhor fez na minha vida. Ela, como humana que era, ela entendeu: olha o que Deus está fazendo na minha história. Alguém que morava na cidade ou na aldeia de Nazaré, distante dos grandes centros, fora das melhores estruturas sociais da época, um lugar pobre, sim, com muita dificuldade. Entretanto, Deus me fez mãe do Messias. Que coisa maravilhosa. Ela começa a entender que tipo de ser humano ela é. Ela entende a sua humilde origem, não só origem social, ela entende a sua humilde origem pecaminosa. Ela entende que é uma pecadora. Ela diz no versículo 48, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Irmãos, mais de 2000 anos atrás, eu estou aqui falando sobre uma jovem virgem da cidade de Nazaré. Exatamente o que ela acabou de dizer aqui. As gerações vão me conhecer. Eu que não era conhecida nem na minha casa direito, agora vou ser conhecida nas gerações. Irmãos, Deus atenta para os humildes. Exatamente o que está no texto. Deus atenta para os humildes. Maria não disse nenhuma só palavra que demonstrasse considerar ela uma pessoa isenta de pecados. Não, Maria reconhece a sua natureza. Maria sabe que não é imaculada, como alguns tentam dizer. Antes, usou a linguagem de alguém que pela graça de Deus aprendeu a sentir os seus próprios pecados
e, portanto, precisava de um Salvador. Ela começou a sentir os seus próprios pecados. Ela olhou para a sua natureza. Ela disse: olha a minha humilde natureza. Olha quem sou eu. Nada, absolutamente nada. Exatamente como Ana reconheceu a sua limitação. Sabia que estava experimentando esterilidade no corpo. Sabia que estava com a idade também já chegando num determinado patamar ou numa determinada época em que não geraria mais filhos. Entretanto, a oração humilhante de uma mulher recebeu da parte de Deus a bênção de ter um filho. Irmãos, nós precisamos valorizar esse aspecto deste personagem, ou desta personagem da história bíblica chamada Maria. Ela não é imaculada, é verdade, ela é uma pecadora. Irmão, se há algo que eu e você precisamos reconhecer na nossa vida, é a nossa natureza, a nossa limitação, problemas gerados pelos nossos comportamentos. A gente sabe, a gente precisa enfatizar que nós somos pecadores nas mãos de um Deus misericordioso, e é exatamente a consciência que Maria tem. Agora, o cântico também revela a compreensão que Maria tinha da antiguidade. Olha o que diz aí o versículo 50 até o versículo 54, o texto diz assim: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Olha o que Maria está falando, versículo 51, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. 52, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos, amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. O cântico também revela a compreensão que Maria tinha da antiguidade. Ela lembrou-se de como Deus derrubou o faraó, os cananeus, os filisteus, a Senaqueribe, a Ramã, a Belsazar. Lembrou-se de como o Senhor exaltou a José do Egito, Moisés, Davi, Esther, Daniel, como nunca permitiu a total destruição do seu povo, o seu povo escolhido. Então Maria está atento à história. Se há algo que eu e você, como povo de Deus, precisamos estar atento, é a história do nosso povo. Deus sempre manifestou a sua bondade, a sua misericórdia para com o seu povo. E Maria entende que ela está inserida nesse contexto de povo de Deus. Então ela entende exatamente que Deus é aquele que atenta para o currículo do seu povo. Mesmo que esse povo peque contra ele, esse Deus continua exercendo misericórdia. Irmãos, o crente deve estar, por isso, atento às histórias das Escrituras. Quantas pessoas estão se distanciando das histórias das Escrituras? História de homens e mulheres de Deus que individualmente tem profundos exemplos a nos ensinar. Veja o caso de Maria, uma mulher de Deus, alguém que foi escolhido para ser mãe do Messias, pois o que Deus fez no passado está pronto para realizar no presente e também no futuro. Deus continua agindo no nosso tempo. O Deus que agiu no coração de uma mulher humilde por causa da sua natureza pecaminosa, humilde por causa do seu comportamento também, humilde por causa da sua posição social, humilde por causa da sua própria história de vida. O Deus que agiu na vida desta mulher é o Deus que também poderá e vai continuar agindo nas nossas vidas. O nosso Deus, meus irmãos, é o mesmo que atuou na vida de José. Estamos pregando sobre José pela manhã, aos domingos de manhã, e como nós estamos verificando a atuação de Deus na vida de um homem, e através deste homem, e através da sua família. Veja, uma família totalmente disfuncional, uma família que vive desequilíbrios constantes, uma família que não tem, muitas vezes, uma direção correta a seguir. Entretanto, por Deus amar aquele povo,
por Deus amar aquela família, Ele está sempre interferindo na história de vida daquela família, para poder redirecionar aquelas pessoas, para poder trazê-los para a rota novamente. Da mesma forma, é assim conosco, meus irmãos. Nós temos os nossos desvios, nós temos os nossos descaminhos, nós temos os nossos desvios de rotas, mas o nosso Deus é poderoso para nos trazer novamente. Não importa em que situação nós nos envolvemos, não importa em que situação o mundo, a nossa carne, o diabo nos envolveu. Quando Deus resolve amar alguém, Ele ama até o fim, meus irmãos. Quando Ele resolve amar alguém, Ele ama até o fim. João capítulo de número 13, a Bíblia diz que na última ceia, Jesus estava com seus discípulos, e lá Ele tinha que distribuir o pão. Geralmente o anfitrião da festa entregava o bocado de pão molhado à pessoa mais importante, e Ele entrega para Judas, porque Ele queria demonstrar a Judas, de alguma forma, o seu amor, e também mostrar para os discípulos mais chegados que Judas seria aquele que iria traí-lo. Entretanto, a Bíblia diz assim: e Jesus os amou até o fim da sua história neste mundo. O amor de Deus vai alcançar todos nós que estamos aqui nesta noite. Você precisa acreditar na atuação do amor de Deus na sua história. Você talvez esteja vivendo um tempo errado, um tempo com dificuldade, atravessando problemas e situações que para você são insolúveis, mas eu conheço um Deus que intervém na história do seu povo. O povo de Israel estava perdido, estava cativo, há 70 anos fora da sua pátria. Deus usou um profeta chamado Jeremias para dizer a eles: vocês retornarão. Eu quero dizer nesta noite aqui a mesma palavra do Senhor para você. Você que está desviado, fora do caminho, vivendo fora dos propósitos de Deus, acuado da presença de Deus, eu quero dizer para você: Deus vai te trazer de volta para a glória do seu nome. Ele vai fazer isso, irmãos, porque Ele é poderoso. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Deus. Ele ainda continua aquele que tem poder para todo sempre. A Bíblia diz que quando ela publica, ou melhor, elabora esse cântico, escreve esse cântico, ela está lembrando dos feitos poderosos de Deus na história. Nós não podemos deixar de lembrar desses feitos. Quando atentamos às histórias da Bíblia, nos deparamos com o que podemos esperar de Deus. O que Deus fez com Maria aqui, meus irmãos? Um grande milagre. Um grande milagre. O Filho de Deus foi colocado no seu ventre, foi gerado no seu ventre, mesmo ela sendo uma moça virgem. O Filho de Deus foi gerado no seu ventre. O que nós observamos? É que quando nós atentamos para as histórias da Bíblia, nos deparamos com o que podemos esperar de Deus. Com as histórias da Bíblia, Ele nos encoraja e nos ajuda a rejeitar o desânimo. Se Deus foi poderoso para realizar o milagre de colocar no ventre de Maria o seu filho, Ele é poderoso para mudar as nossas histórias. Amém, irmãos? Ele é poderoso para mudar as nossas histórias. Eu quero concluir com o versículo 54 e o versículo 55, que é de fato a conclusão desta parte da história contada por Lucas, o cântico de Maria. O versículo diz assim: amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Ainda os 56, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. O que nós estamos verificando aqui na conclusão desse cântico é que Maria tem uma visão firme das promessas de Deus. Os 54 e 55 revelam exatamente isso. Veja o que diz: amparou Israel seus servos a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Ou seja, nós estamos verificando que Maria tem uma visão firme das promessas de Deus no Antigo Testamento. Ela termina
o seu cântico de louvor com a declaração de que Deus abençoou Israel. Ela tem essa firme convicção, ela declara da seguinte forma, a favor de Abraão e de sua descendência. O que está acontecendo aqui, irmãos? Ela demonstra claramente que há uma lembrança na sua mente das promessas de Deus feitas a Abraão. Ela está dizendo, em outras palavras, em mim está para acontecer o que Abraão recebeu da parte de Deus, quando Deus disse para ele assim, para Abraão, em Gênesis capítulo de número 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Maria está lembrando exatamente dessa promessa. O nascimento de Jesus, seu filho, era o cumprimento dessa promessa. Ou seja, o Filho de Deus estará nascendo para abençoar, para fazer benditas todas as famílias da terra que forem até o Filho de Deus. Então, confiar nas promessas de Deus é de grande importância para a nossa paz pessoal. Por que Maria, apesar de quando Gabriel foi anunciar o nascimento de Jesus, ela ficou atemorizada, inquieta, naturalmente, porque ter uma mensagem dessa de um anjo é algo que não é natural. Por que agora ela tem paz? Porque ela entendeu que o que estava acontecendo com ela era fruto das promessas de Deus. O que está acontecendo com você hoje aqui é fruto das promessas de Deus. Você é povo eleito, chamado, escolhido antes da fundação do mundo. Então você tem que ter paz, uma paz que excede todo entendimento. Confiar nas promessas de Deus é de grande importância para a nossa paz pessoal. Nós precisamos continuar confiando nas promessas de Deus. Estamos nos aproximando das eleições. Alguns de nós, se não muitos, estão colocando toda a confiança em personagens humanos. Irmãos, os personagens humanos, eles são pusilânimes, eles são pessoas que hoje ele é uma coisa, amanhã ele é outra. Todos eles. Não coloque a sua confiança em homens. Creia num Deus que coloca homens no poder, mas não coloque a sua confiança em homens, achando que são enviados de Deus para resolver soluções da nossa pátria. Nós somos pecadores, irmãos, todos nós. Lembra que Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse para os seus discípulos: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Então não pense que porque nós vamos colocar pessoa Y ou pessoa X no poder, que as coisas vão melhorar ou vão piorar. Nós precisamos continuar crendo naquele que é o nosso provedor. Amém, irmãos? O Deus da providência, aquele que está nos guardando até agora e vai continuar nos guardando. Perseguições vão acontecer, dias difíceis poderão acontecer, momentos mais drásticos do que nós experimentamos na pandemia poderão surgir no nosso tempo. Entretanto, há um Deus que está sentado no seu trono e continua dirigindo o seu povo, que se chama igreja, a igreja de Cristo, o povo do Deus vivo. Você que está aqui nesta noite, continue confiando no seu Criador. Cumpra o seu poder cívico, cumpra o seu poder de cidadão, faça o que você tem que fazer, vote, escolha o seu candidato. Entretanto, continue confiando, sem nenhuma sombra de variação, sem nenhuma dúvida, naquele que está coordenando e regendo a nossa história. A Ele seja dado o louvor, a honra e o domínio pelos séculos dos séculos, porque Ele está assentado num trono que não precisa ser eleito. Eu e você não precisamos colocar Ele lá. Aqui na terra nós colocamos alguns nos tronos, mas o nosso Deus ainda está assentado no trono, coordenando a nossa história para a glória do seu nome. Durante a semana, continue acreditando naquele que conduz a nossa história, porque em breve Ele vai voltar, irmãos. Em breve Ele vai voltar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A nossa pátria não é aqui. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, por favor, continue acreditando
no Evangelho simples, no Evangelho puro, que nos prometeu uma morada celestial. Vamos nos pôr em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite. Oh Deus, nós te adoramos, nós te adoramos. Nós glorificamos o Teu nome nesta noite mais uma vez, porque Tu és o nosso Deus. Fomos inspirados pelo cântico de Maria, Senhor, a termos um culto com o coração derretido. Fomos inspirados, Senhor, com o cântico de Maria, a demonstrar com palavras a nossa gratidão aqui, com uma linguagem clara e direta a Ti, que o Senhor merece toda a nossa adoração. Fomos encorajados aqui nesta noite, meu Pai, a tentarmos para as histórias da Tua palavra, da Bíblia Sagrada, acreditar que aquelas histórias, elas também, muitas delas, podem se repetir nas nossas vidas, porque Tu és um Deus que realizou milagres, continua realizando milagres e vai continuar no futuro também realizando os mesmos milagres. Tu és o Deus de repetições, Tu és o Deus que faz novo, mas também é o Deus de repetições. Então continua conosco, Senhor, e que nós possamos aproveitar esta noite para continuar exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Oh meu Pai, continua, Senhor, revigorando a nossa fé nesses tempos difíceis. Nós te pedimos, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor, e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, eu estou feliz nesta noite. Eu não sei você, mas eu estou feliz. Sabe por que eu estou feliz? Eu lembrei mais uma vez que Deus está conosco. Aleluia. Eu lembrei que Ele está conosco na nossa história de vida. Eu lembrei que amanhã muitos de vocês vão acordar. Amanhã é minha folga. Muitos de vocês vão acordar para trabalhar. Alguns com bom e com mau humor. É verdade. Não é isso? Vai levantar dizendo assim: ó vida, ó céus, ó azar. Mas quando você acordar amanhã, lembre-se do seguinte: há um Deus que eu devo reverenciar. Há um Senhor que se importa com a minha história. Assim como Ele se importou com a história de Maria, há um Deus que se importa com a minha história. E Ele continua escrevendo essa história, com bom ou mau humor. Amanhã, vá trabalhar e vá glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ajudar a nossa irmã aí. Glória a Deus. Vamos lá. Olha, queridos, boa semana, tá bom? Nós vamos cantar essa última canção e ao término da canção, todos nós estamos aí convidados aí para os nossos lares. Eu não sei, temos cantina hoje? Temos lá cantina? Temos cantina, né? Ó, temos cantina, então vai lá na cantina gastar aqueles milhões, né? Porque nós temos uma cantina de milhões também, não é verdade? Mas antes, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que o amor de Deus, nosso Pai amoroso, e a comunhão bendita, gloriosa, inconfundível do Espírito Santo seja sobre todos nós durante hoje e durante essa semana. Nós adoramos ao Senhor para todos sempre. Todos digam amém. Vamos cantar, vamos